Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Mundo Católico Romano. De antemão, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, também não esqueça de apertar no sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, E ficar antenado nos nossos próximos vídeos aqui do nosso canal. Também não esqueça de deixar seu like se você gostar desse vídeo. Claro, se você não gostar desse vídeo, também deixe seu dislike aí. Não se esqueça também de se inscrever nos nossos canais católicos, mas também não somente no nosso, mas também nos outros demais canais católicos, Que você pode estar se inscrevendo aí e ajudando na divulgação desses canais que defendem a fé católica, que defendem a verdade, que estão a serviço da verdade. No nosso vídeo de hoje, quero responder a pergunta de um jovem aí, acredito que seja um protestante, certamente, que fez um comentário no meu Facebook, Ele fez o seguinte questionamento, me pedindo que eu mostrasse pelo menos um texto da Sagrada Escritura onde o Cristo chama Maria de mãe. Ele fez esse comentário em um vídeo, que eu postei no Facebook, onde eu respondo por que nós católicos damos aquele título a Maria de Rainha do Céu. Por que Maria é chamada de Rainha do Céu por nós católicos? Então ele ficou um pouco incomodado com o vídeo e fez esse questionamento nos comentários do nosso vídeo. Então existe inúmeros protestantes, sobretudo de igreja pentecostais ou até mesmo de igreja neopentecostais, que tem uma séria resistência contra Nossa Senhora, e podemos dizer que até mesmo uma aversão a Maria. Isso por falta do conhecimento bíblico e também por desconhecer até mesmo o movimento protestante, Porque você não vai encontrar isso em protestantes mais históricos, E até mesmo nos chamados reformadores, primeiros reformadores como Lutero, Calvino, Zwingli e John Wesley, por exemplo. E esses homens, eles tinham um respeito por Nossa Senhora e até mesmo uma certa devoção, por assim dizer, Então eu poderia até trazer no nosso vídeo de hoje textos de Lutero, de Calvino, falando sobre a importância de Maria, e até mesmo esses homens, defendendo a virgindade de Nossa Senhora, mas não é interesse do nosso vídeo, nem o propósito do nosso vídeo, Falando em propósito do nosso vídeo, quero dizer que o nosso canal ele tem a intenção de falar para católicos, É um canal voltado para os católicos, Se você é protestante, está aqui e acompanha o nosso canal, seja muito bem-vindo. Mas a intenção é falar para católicos, então saiba disso, De dialogar com os católicos, Então, vamos lá, vou aproveitar a pergunta do protestante, a interrogação do protestante, para falar para você que é católico, que acompanha o nosso canal. E a primeira coisa que nós temos que compreender é que os evangelhos não são historiografia, não são relatos biográficos da vida de Jesus Cristo, mas são reflexões de fé. Claro que esse evangelho ele traz eventos históricos, narra eventos históricos, narra eventos factuais, narra fatos, mas não pura e simplesmente contar a história, narrar os fatos, mas sobretudo uma reflexão teológica a partir daqueles eventos, aqueles eventos históricos e factuais. Então, mais do que contar a história, os evangelhos eles trazem uma mensagem de fé, uma mensagem teológica, sobre a vida de Cristo e sobre a igreja. Outra coisa importante também é que os evangelhos eles são uma síntese, da síntese da vida de Cristo, O evangelho não narra toda a vida de Cristo, toda a trajetória, todas as suas mensagens, todos os diálogos que ele teve com sua mãe ou com os seus discípulos, por exemplo. O próprio evangelho é testemunha disso, O evangelho de João vai dizer que Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. No Evangelho de João, no capítulo 20, a primeira conclusão. No capítulo 21 vai dizer a segunda conclusão: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus Cristo fez, que se fosse escrito uma por uma, creio que o mundo inteiro não poderia conter os livros que eles escreveriam. Em outras palavras, São João está dizendo no seu Evangelho
que o que ele escreveu é uma síntese, né? É um resumo dos resumos da vida pública de Jesus Cristo. Até mesmo porque o Evangelho de João, ele já começa ali com a vida pública de Jesus Cristo, os 3 anos ali da vida pública de Jesus Cristo. Assim também como o Evangelho de São Marcos, né? Que fala da vida pública, já inicia o Evangelho com a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a vida pública, né? Diferentemente de Mateus, que vai narrar um pouco sobre, de forma muito sintética, sobre o nascimento de Jesus Cristo, e o Evangelho de São Lucas já traz com mais detalhes a anunciação do anjo, o nascimento de Jesus Cristo e até mesmo apresenta Jesus Cristo com 12 anos no templo, né? Inclusive, neste texto sobre Jesus Cristo no templo, né, tem um detalhe extremamente importante nesse tema que nós estamos tratando, né? Porque vai dizer que Jesus Cristo voltou para Nazaré, desceu para Nazaré com eles, com seus pais, e era-lhe submisso. Jesus Cristo era submisso aos seus pais, né? Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus Cristo crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e também diante dos homens. Então o texto vai dizer que Jesus Cristo, ali com 12 anos, era submisso aos seus pais, à sua mãe, né? Isso mostra a humanidade de Cristo, o lado humano de Cristo, o lado cotidiano da vida de Jesus Cristo em Nazaré, e que ele viveu em Nazaré com uma pessoa normal, ele que é 100% Deus, 100% homem, mas que tinha um profundo respeito aos seus pais, um profundo respeito, e isso se deu, claro, por toda a sua vida, né? E esse profundo respeito, isso é próprio da cultura judaica, esse respeito que ele tinha para com seus pais, porque isso é um mandamento de Deus e que vem como uma promessa. Então Jesus Cristo jamais poderia desobedecer aos seus pais, repudiar os seus pais, tratar mal a sua mãe, como muitos querem inferir no texto, né? Jesus Cristo tomar a sua mãe. Isso é uma loucura. Jesus Cristo, se de fato tivesse tratado mal a sua mãe, ou destratado a sua mãe, ou repudiado a sua mãe, ele teria cometido um grande pecado contra o decálogo, contra Deus, contra os 10 mandamentos. E justamente esse mandamento é honrar o pai e a mãe. É um preceito judaico. Então Jesus Cristo não pecou, Jesus Cristo não destratou a sua mãe, Jesus Cristo não desrespeitou a sua mãe. A pergunta é, e mostra um texto, Jesus Cristo chama Maria de mãe. De fato, nós não temos nenhum texto da Sagrada Escritura onde da boca de Cristo sai a palavra mãe. Sai da boca de Cristo a palavra mãe, né? Mas isso não significa que ela não seja a mãe de Cristo, né? Até mesmo porque a Sagrada Escritura, a Bíblia, nos atesta isso. Por exemplo, em Mateus, quando no capítulo 2, por ocasião da visita dos magos, nos diz que ao entrar na casa, os magos viram o menino com a sua mãe, né? E nesse texto de Lucas 2, que eu citei agora há pouco, ele desceu para Nazaré com eles e era submisso. E sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Então Maria é a mãe de Cristo. Nós não precisaríamos nem citar esses textos, né? Só precisaríamos entender e usar um pouco de inteligência e compreender que quem concebe no ventre, quem gera no ventre, quem dá a luz, né? É uma mãe, né? De quem é gerado no ventre, né? De quem dá a luz. É justamente isso que o anjo vai dizer a Maria: tu conceberás e darás a luz ao menino, no caso a Jesus. Mas nós sabemos qual é o problema desse pessoal. É por conta daqueles textos do Evangelho de João, onde Jesus Cristo chama Maria de mulher e não de mãe. Então muitos vão achar que isso é uma desonra. Só que não é. Como diz a Sagrada Escritura, o povo se perde por falta de conhecimento, né? Porque não entendem que isso se trata de uma expressão idiomática, né? Na linguagem bíblica teológica, isso se trata de um semitismo bíblico, né? É um semitismo bíblico quando Jesus Cristo vai dizer nas bodas de Caná: o que há entre mentir, mulher? Isso é um semitismo bíblico, né? Então nós precisamos conhecer isso. Então essa expressão é bem frequente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Eu vou até colocar as citações aqui embaixo, você pode ir conferindo aí. No Antigo Testamento, Juízes, Primeiros Reis, Samuel. Existem muitas outras passagens no Novo Testamento, Mateus 8, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 24, enfim.
capítulo 8 de Lucas, é empregado, né, para rejeitar uma intervenção que se julga inoportuna, né? Por exemplo, quando Jesus vai dizer o que é entre mentir, mulher, ele está rejeitando uma intervenção de Maria que diz: meu filho, eles não têm mais vinho, então faça alguma coisa. Mas um detalhe interessante é somente olhando para o contexto do desenrolar daquele diálogo, nós vamos compreender, vamos perceber que essa intervenção foi aceita ou não. E o que aconteceu? Ao desenrolar da história, Jesus Cristo disse que não era chegada a sua hora, porque ainda não é chegada a hora da sua manifestação, mas o que acontece depois? Jesus vai manifestar a sua glória, transformando-se a água em vinho, atendendo assim a intercessão da sua mãe, o pedido da sua mãe, obedecendo a sua mãe. E o evangelista de São João vai dizer que esse foi o princípio dos sinais de Jesus. Isso foi por intermédio da sua mãe, né? Então, esse termo mulher no Evangelho de São João tem um significado extremamente profundo, e eu vou já trazer para vocês o significado disso, mas só queria dizer que muitos se escandalizam quando Jesus Cristo chama Maria de mulher, né? Porque o Evangelho de João apresenta Maria como mulher, a mulher. Eu vou explicar, calma aí. Mas o mesmo Evangelho de São João apresenta Jesus Cristo identificando como o Filho do Homem. E de certa forma está chamando Deus de homem, né? Mas ninguém se escandaliza com isso. Só se escandaliza quando Jesus Cristo chama Maria de mulher. Mas quando Jesus Cristo diz que ele é o Filho do Homem, né? Ele não está destratando Deus, e nem menosprezando Deus, e nem diminuindo. Muito pelo contrário, assim como o termo mulher para Maria e o termo homem, né, que Jesus Cristo vai dizer que ele é o Filho do Homem, é também um semitismo bíblico que nós encontramos desde o Antigo Testamento também. Nós vamos ver isso em Ezequiel, nós vamos ver isso nos Salmos, nós vamos ver isso em Daniel. E esse semitismo, ele pode ter dois sentidos. Um sentido ordinário, como homem, como ser humano, mas também ele é uma expressão, sobretudo no livro de Daniel, em que esse título de Filho do Homem, ele designa um ser celeste, um ser transcendente. É justamente o que Jesus Cristo é, né? Divino. Olha só o que diz em Daniel 7. Eu continuava contemplando as minhas visões noturnas quando notei e vi, vindo sobre as nuvens do céu, um como Filho do Homem. Então, é justamente essa expressão que Jesus Cristo vai utilizar nas Sagradas Escrituras, tanto em João como também nos Evangelhos sinóticos, falando sobre tudo, sobre a sua vinda gloriosa, né? Quando ele fala sobre a sua parousia. Quando ele diz, quando o Filho do Homem vier com poder e sua glória sobre as nuvens do céu, para julgar as nações, né? Então eu nunca vi nenhum protestante se escandalizar com essa frase de Jesus Cristo, né? Nunca vi que ele é o Filho do Homem. Em contrapartida, quando se fala da mulher, muitos se escandalizam justamente por não conhecer e entender que esse termo mulher no Evangelho de João, João que é evangelista, um teólogo dos teólogos, cada detalhe do Evangelho de São João tem uma significação teológica profunda, né? O termo mulher, por exemplo, não é diferente. João, por exemplo, está colocando no seu Evangelho aquela antiga profecia que deveria se cumprir, a realização de uma promessa. A inimizade entre a mulher e a serpente, que João está mostrando quem é essa mulher, profetizada lá no chamado proto-evangelho, isto é, primeiro evangelho, que está descrito no livro do Gênesis, né? No capítulo 3, no versículo 15, quando diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela, né? Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esse texto não está se referindo a Eva, porque Eva foi justamente aquela mulher que foi seduzida por Satanás pela serpente, né? Ela se deixou seduzir, ela teve um relacionamento com a serpente, se deixou seduzir e também depois vai seduzir o homem, e o homem vai pecar e a humanidade inteira vai cair no pecado. Então, existe uma profecia de uma outra mulher, uma antítese de Eva, que não teria amizade alguma com a serpente, né? Mas teria uma hostilidade entre ela e a serpente. E João está apontando quem é essa mulher que chegou. Essa mulher que não ouviu a serpente, que não tem amizade com a serpente, mas tem uma hostilidade com a serpente. E essa mulher é Maria, aquela que se deixou seduzir por Deus, pela mensagem
do anjo de Deus, né? Então, essa mulher que deu seu sim, essa é a mulher apresentada desde o proto-evangelho, desde Gênesis a Apocalipse, né? Como o próprio João, no livro do Apocalipse 12, vai trazer a figura dessa mulher revestida da glória de Cristo, revestida de sol, que é tanto a igreja como também Maria. Então, ela é a mulher profetizada. Aqui é a realização da profecia. Ela é a mulher que não se deixou seduzir por Satanás. Ela é a mulher que esmaga a cabeça da serpente, né? Ela, pelo seu sim, esmagou a cabeça da serpente, e Jesus, o descendente da mulher, a descendente da mulher, seu filho Jesus, esmaga pela cruz. Ela com seu sim, e Jesus com sua paixão, com a sua morte e ressurreição, com a cruz, derrota e esmaga a cabeça da serpente. Então, essa sempre foi a interpretação da igreja de 2000 anos, né? Se nós irmos na patrística, né, se nós voltarmos para os pais da igreja, nós iremos ver lá Santo Irineu, discípulo de Jesus Cristo, já dizia, né, que ela tornou-se causa de salvação, tanto para si como para toda a humanidade, porque o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência e fidelidade de Nossa Senhora, pela fidelidade de Maria, ela que não é salvadora, mas é a porta de entrada do Salvador, a mãe do Salvador. E Santo Irineu era da escola de São João Evangelista, porque era discípulo dos discípulos de João Evangelista. Entendeu isso muito bem. Não somente ele, como Santo Agostinho, enfim, todos os santos da igreja sempre tiveram uma profunda devoção a Nossa Senhora. E São João estava lá aos pés da cruz, né? Ele é o discípulo amado e ouviu aquela frase de Jesus Cristo: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então João entendeu muito bem o significado dessas palavras, né? Entendeu a profundidade, a riqueza das palavras de Jesus Cristo. Inclusive, ele cuidou de Maria, levou para sua casa. João, segundo a tradição, cuidou de Maria em Éfeso, né? João entendeu isso e fez questão de colocar isso em seu evangelho, mostrando que ela é a mulher profetizada, ela é a mulher das profecias. Nas bodas de Caná, João apresenta ela como a mulher, e Jesus disse que ainda não era chegada a sua hora, e ela está lá, né? E ele vai manifestar a sua glória pelo pedido da mãe. Quando chega no momento da paixão, do sofrimento, o mesmo evangelho de João, ele vai dizer: eis que chegou a hora, e essa hora é agora. E a mulher está presente mais uma vez ela está presente, e é apresentada, e está diante da árvore, né, que é a cruz, assim como a antiga mulher que levou o homem a pecar, comeu da árvore, do fruto, né, da árvore, o fruto da perdição. Maria, aquela que trouxe o fruto da redenção, está diante da cruz, diante do madeiro, diante daquela árvore, né? Está lá como a mulher que deu seu sim a Deus, que trouxe o fruto da redenção. A mãe dos viventes, né? A verdadeira mãe dos viventes, né? Se Eva era a mãe da humanidade decaída, Maria, no Evangelho de João, é apresentada como a mãe da humanidade redimida na cruz de Cristo, né? Então, meus queridos e amados irmãos, para finalizar, gostaria de dizer que tudo isso tem um significado profundo no Evangelho de São João. Então, só quem não conhece a riqueza dos evangelhos, só quem não conhece a profundidade do Evangelho de São João vai dizer que Jesus tratou mal a sua mãe, ou destratou a sua mãe. Então, aos irmãozinhos católicos, um forte abraço, muito cuidado com essas falsas interpretações, né? As distorções da Sagrada Escritura que muitos fazem, e fiquemos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, espero ter contribuído com essa reflexão e até o nosso próximo vídeo.